Quando parece que tudo vai dar certo, acontece alguma coisa que dá errado. Onde eu estou errando? Você já ouviu falar em autossabotagem ou autodestruição? É isso que está acontecendo com você. Esse vídeo faz parte de uma série que eu gravei para explorar mais sobre autossabotagem e ajudar você a mudar essa realidade na sua vida. Cara, isso se chama autossabotagem ou autodestruição. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas isso é você mesmo que está fazendo. O resultado disso é você que produz. E sabe quando a gente aprende a fazer autossabotagem na vida? Quando a gente é criança. Tudo isso nada mais é do que a vontade de manipular a realidade, de dificuldade de aceitar como ela é e manipular para que ela seja do jeito que eu quero. E quando a gente é criança, a gente faz isso o tempo inteiro. Por exemplo, eu tenho aqui minha filha. Quando ela nasceu, não sabia falar, como todos nós, então chorava, dava fome, choro. Dava sono, choro. Precisava de alguma coisa, choro. E sempre tem alguém que vai atender ela, ou eu, meu marido, ou alguém que cuide dela. E passa. A gente dá conta daquilo que ela está precisando. Quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente tem ainda esse recurso, porque é o primeiro que a gente aprendeu na vida. E aí a gente vai lá no mercado com a mãe e escolhe a coisa mais colorida, mais legal que tem lá. Aí lógico que a minha mãe vira para mim e fala, não. Ué, mas minha mãe estava sempre aceitando tudo que eu queria, por que agora ela não me deixa pegar o que eu quero? Aí eu choro mais alto, e aí ela não deixa, e eu vou chorando, e ela continua não deixando, a minha realidade não muda. Então a criança começa a pensar, ou trocaram de mãe e eu não percebi, ou ela quebrou, deu problema, perdeu um parafuso, tem alguma coisa de errado. Essa não é a mesma mãe que eu tenho sempre. E aí ela começa então a usar outros recursos, outras estratégias que eu chamo aqui de birra. Joga o corpo para trás, bate perna, bate pé, xinga, grita e nada adianta. Então ela começa a ter que usar um recurso mais sofisticado dessa birra, porque nada está mudando aquela mãe. E aí ela sabe como fazer isso, como uma boa criança observadora, inteligente, ela sabe o que faz a mãe voltar a sua atenção para ela. Então o que ela faz? Fica doente ou se envolve em pequenos acidentes, porque isso funciona para qualquer pessoa que está ali cuidando dela. Ela consegue conquistar essa atenção que ela tanto quer. Então, quando isso acontece, a criança aprende então a fazer uma autoindução ao sofrimento. E isso não muda, é o mesmo roteiro quando a gente cresce e vira adulto. Eu continuo fazendo a birra, logicamente que é mais sofisticada, eu manipulo outras pessoas, não mais os meus cuidadores, meus pais, mas é sempre alguém que tenha essa referência de ser maior, como era lá para trás. Talvez Deus, uma divindade, alguma coisa que eu tenho como referência principal. E aí eu passo a manipular isso, causando sofrimento a mim mesmo, entrando em problemas de saúde, mesmo quando eu estou com uma alimentação boa, um ritmo de vida saudável, eu fico doente toda hora. Aí eu vou fazer exame e não tenho nada. O que será que está acontecendo? Eu estou me sabotando. Eu estou entrando nesse quadro que eu aprendi lá quando criança, para ver se eu ficando doente, a vida muda para ficar do jeito que eu quero. E assim eu não preciso aceitar essa realidade. E não para por aí, a gente vai evoluindo e achando mais artimanhas para fazer dar errado. Quem sabe assim vai mudar. Então, eu vou falar mais sobre isso no meu próximo vídeo, dentro da série que eu gravei para você. Sabe quando tudo dá dando certo e acontece alguma coisa que desmorona? Esse vídeo faz parte de uma série que eu gravei sobre autossabotagem para ajudar você a mudar essa realidade na sua vida. Então, se você ainda não assistiu o primeiro, corre lá e assiste para compreender melhor o que eu vou falar aqui para você. Então, depois que a gente já percebe que não adianta birra, não adianta sofrimento, que a vida não muda segundo os nossos desejos, a gente começa a ter um pouco mais de consciência que não funciona assim, não somos nós quem controlamos a vida, mas existe uma consciência maior que está guiando a gente nesses movimentos e nos acontecimentos da nossa vida. Então, quando a gente chega nesse estado de consciência, a gente se dá conta que fazer as birras, que entrar em sofrimento, que se colocar em situações que são ruins, não vão mudar a realidade, a gente pensa, puta merda, como eu fui tonta, imatura, eu fiz tudo tão errado que eu realmente não mereço nenhuma mudança.
E aí mora a próxima etapa da autossabotagem, quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E aí eu penso, não, realmente eu não mereço que a coisa funcione, porque como que eu pude ser tão tonta de achar que eu tinha esse poder, que eu podia mesmo controlar a vida? Como que eu quis insistir nisso? E aí eu me induzo novamente a outros tipos de sofrimento, porque afinal de contas eu não mereço isso que eu estou vivendo. Eu cheguei nesse nível de consciência, só que eu não mereço por ter errado. Então eu continuo patinando nesse processo de autossabotagem. Só que a gente tem uma opção aqui, né? Que é de se entregar para essa percepção, para essa consciência de que então, se não sou eu que controlo a vida, que existe uma consciência maior, que existe algo maior, que está aqui trabalhando para a minha evolução, eu posso me entregar então a essa força que talvez eu não compreenda, que eu não saiba denominar, mas que eu sei que está aqui me guiando num processo evolutivo da minha própria alma, do meu próprio coração. Então, eu posso escolher essa opção de me entregar para o rio da vida e deixar que isso me conduza nas experiências que eu terei de coisas boas, talvez coisas não tão boas, mas sempre algum aprendizado. E aí cessa dentro de mim a vontade de controle, de ter que guiar do jeito que eu acho que tem que ser. Aí fica mais fácil e eu dou um stop nessa história de autodestruição e autossabotagem. Chega disso. Bom, parece então que tudo está bem resolvido, só que eu vou ter que te contar que ainda temos um risco, um perigo, e eu vou te contar isso no próximo vídeo. Imagina a sensação de dar um basta na autossabotagem. É realmente libertador quando a gente consegue compreender e ter a consciência de que somos movidos por fora, que algo nos guia. Esse é o último vídeo de uma série que eu fiz sobre autossabotagem para ajudar você a mudar essa realidade na sua vida. Então, se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo, espera um pouquinho, assiste eles primeiro e depois volta para cá para compreender melhor o que eu vou falar aqui nesse vídeo. A autossabotagem acontece por etapas. Se a gente tem a necessidade de manipular a realidade, o primeiro movimento que a gente faz é de sofrimento. A gente se induz o sofrimento para mudar essa realidade. Mas depois que a gente compreende que não precisa ser assim, que a gente não precisa manipular a realidade, a gente começa a ter a possibilidade de se entregar para o rio da vida. E aí fica bem mais fácil. Confiar na vida e se entregar, acreditando que tudo que acontece, todas as experiências são aquelas que são necessárias para o nosso processo evolutivo, é maravilhoso. E quando a gente consegue finalmente fazer isso e começar a experimentar isso, a gente precisa tomar cuidado com a última etapa da autossabotagem, que é o autossacrifício. Então a gente descobre que isso é tão bom que quer que mais pessoas saibam como fazer isso. E aí a gente toma como objetivo de vida fazer isso, ajudar todo mundo a descobrir esse caminho. Esse é o autossacrifício. Ainda estamos na última etapa do processo de compreensão disso na vida. E isso é preciso ser consolidado. Somente depois que eu aprendi e tomei tudo isso dentro de mim e eu consigo experimentar isso com mais naturalidade, é que é hora de eu olhar para outras pessoas. Se você está entregue a si mesma em todo esse processo evolutivo, você vai saber qual é a hora certa de transbordar para o mundo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e se pode ser útil para alguém, compartilha.